Boa tarde, eu sou a doutora Cristina Pungatnik e o assunto que eu vou trazer para vocês no Simpósio Online de Ciências Biológicas e Biomedicina, Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia é esclarecendo os números da curva de crescimento dos casos de Covid e sua influência nas decisões da vigilância sanitária. Antes de mais nada, precisamos entender que estamos falando e esclarecer alguns termos comuns utilizados e às vezes mal colocados. Quando falamos de coronavírus, nos referimos a um grande número de vírus que contém material genético cercado por um envelope com espículos de proteínas. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937 e observados em 1965 pela primeira vez através de microscopia eletrônica, quando se pôde verificar a presença dessas espículas que lhe conferem a aparência de uma coroa. Daí a origem do nome desse grupo de vírus. Quando utilizamos o termo SARS-CoV-2, estamos nos referindo ao novo agente do vírus, que possui semelhança genética com o coronavírus da SARS, Síndrome Aguda Respiratória Severa, identificada em 2003. Já quando queremos nos referir à doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, usamos o termo COVID-19, que vem do inglês Coronavirus Disease, do ano de 2019. Do lado direito da tela, podemos observar a foto do vírus em microscopia eletrônica de transmissão, onde se observa as espículas da proteína em azul, o núcleo em vermelho e a borda em amarelo. A doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, chamada de Covid-19, está sendo caracterizada e descrita mundialmente, onde os pacientes geralmente desenvolvem uma síndrome respiratória aguda, que pode ser classificada como leve, moderada ou grave. Até o momento, é consenso e os dados epidemiológicos indicam que 80% da população infectada apresenta quadros de pneumonia atípica, de leve a moderada, enquanto 15% dos pacientes podem evoluir para uma pneumonia grave, e 5% dos casos podem desenvolver a chamada síndrome aguda respiratória severa. Quando classificada como leve, os sintomas se caracterizam por serem menores, como tosse e febre leve, não havendo necessidade de procurar um médico, sendo indicado, desse modo, ficar em casa, não procurar atendimento médico, realizar o autoisolamento e monitorar os sintomas. Somente quando for necessário, procurar atendimento médico, caso haja dificuldade em respirar ou aumente a pressão ou a dor no peito. A doença COVID-19, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante o período de contágio de até 14 dias enquanto estiver infectado. O modo de transmissão é através do contato próximo por meio de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e ao tocar superfícies contaminadas. Até o momento, os grupos de riscos associados à piora do quadro da doença são pacientes idosos, com maiores de 65 anos, portadores de doenças crônicas, sendo estas as cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, e também grupo de riscos pacientes diagnosticados com câncer há menos de 5 anos, em diálise ou outro tratamento de risco. Mais recentemente, pacientes obesos, com asma moderada ou grave e fumantes também foram incluídos como grupo de risco e, portanto, sujeitos a desenvolverem sintomas mais graves da doença. E o que significa o tempo médio de incubação? Especialmente para os casos da Covid-19, é importante entendermos o tempo médio de incubação da doença e suas consequências para a prevenção de novos casos. Essa tabela mostra o tempo médio de dia de incubação de diferentes doenças causadas por vírus desconhecidos. SARS, por exemplo, é de 2 a 7 dias, e a gripe comum é de 1 a 4 dias. O período de incubação significa o tempo entre a infecção do ser humano pelo vírus e o início dos sintomas da doença. No caso de Covid-19, ela varia de 1 a 14 dias, com média de 5 ou podendo chegar até 27 dias.
Ou seja, o paciente pode ficar até 27 dias com o vírus sem sintomas, até aparecer a doença. Em termos mundiais e epidemiológicos, considera-se a média com intervalo de confiança de 95% de 5 dias e com intervalo de confiança de 97,5% de 11,2 dias. Por isso, em termos de segurança epidemiológica, se justifica solicitar ao indivíduo que apresente sintomas de Covid-19, classificado como leve, que fique em auto-isolamento por 14 dias. Muito bem. A linha do tempo da pandemia de Covid-19 no mundo e no Brasil, ela pode ser observada nesse slide. A Covid-19 não é somente uma síndrome respiratória aguda severa, como H1N1 ou a gripe sazonal, mas foi declarada como uma pandemia. A pandemia é uma palavra cuja origem vem do grego, com a junção dos nomes pan, que significa todo, tudo, e demos, que significa povo. Ou seja, pandemia significa todo o povo. Ao olharmos a linha do tempo da pandemia de Covid-19 no mundo e no Brasil, podemos observar que o Brasil, como signatário da Organização Mundial da Saúde, andou em sintonia com os eventos mundiais. Uma semana antes de ser declarada a pandemia pela OMS, em 30 de janeiro deste ano, ou seja, em 22 de janeiro, o Ministério da Saúde do Brasil colocou em operação o Centro de Operações de Emergência e Saúde Pública para nortear o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Em seguida, em 27 de janeiro, criou o Grupo de Emergência e Saúde Pública com a participação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância de Saúde, para definir ações referentes ao enfrentamento da Covid. E desde 3 de fevereiro deste ano, o Brasil está em estado de emergência nacional. E como surgiu a doença do Covid-19 no Brasil? É sabido que em 9 de fevereiro deste ano, 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, que foi o primeiro epicentro do novo coronavírus, foram repatriados através da força-tarefa da Força Aérea Brasileira. Esses 34 brasileiros ficaram em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, mas eles não foram os transmissores da Covid-19. Somente em 26 de fevereiro deste ano foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O paciente foi um homem de 61 anos que viajou à Itália e deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia 25 de fevereiro. Em 16 de março, quando foi instalado o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid, o Brasil já tinha 234 casos confirmados de coronavírus. O Rio de Janeiro e São Paulo já haviam registrado a transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da contaminação. E o Ministério da Saúde já tinha regulamentado os critérios de isolamento e quarentena que deveriam ser aplicados pelas autoridades sanitárias em pacientes com suspeita ou confirmação da infecção por coronavírus. Em 17 de março, ocorreu a primeira morte por coronavírus do Brasil. A vítima foi um homem de 62 anos com histórico de diabetes e hipertensão em São Paulo. Nesse dia, também o Rio de Janeiro decreta a situação de emergência e o governo federal publica a portaria que torna crime contra a saúde pública a recusa ao isolamento e a quarentena que for determinada por autoridades em caráter emergencial. Essa norma prevê, inclusive, a detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa, para quem descumprir as medidas sanitárias preventivas e autoriza, inclusive, o uso da força policial para o cumprimento das determinações. Em 20 de março, por sua vez, o Ministério da Saúde declara o reconhecimento da transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional, embora nem todas as regiões apresentassem esse tipo de transmissão. A declaração dá ao Ministério da Saúde autoridade diante de todos os gestores nacionais que devem adotar medidas que promovam o distanciamento social e evitem aglomerações. Muito bem. Quais são esses números que precisamos entender e como chegamos neles no dia de hoje, 29 de maio? Os casos confirmados de Covid-19 atualmente são de aproximadamente 438 mil acumulados.
recuperados, em torno de 177 mil pacientes, e óbitos confirmados até a data de hoje, de 26.754 indivíduos que perderam a vida para essa doença durante o curso de 93 dias. Ou ainda, podemos dizer que 4.712 pessoas foram confirmadas doentes por dia, ou 287 pessoas vieram a óbito por dia devido a SARS-CoV-2. Então, a pergunta é, outros vírus respiratórios também infectam e também matam? Por que estamos preocupados? Por que esse vírus é diferente? Podemos usar esses gráficos para comparar os diferentes vírus respiratórios no mundo e observar o que esses representam. O gráfico da direita, os números estão plotados em um gráfico onde os eixos são números do tipo linear versus linear. E o gráfico da esquerda, os números são um gráfico de escala logarítmica versus linear. No eixo horizontal, ambos gráficos são linear. Ambos gráficos representam os mesmos números em dias. No eixo vertical da esquerda, os números estão plotados em um eixo de escala logarítmica. E no eixo, na direita, vertical, os mesmos números estão plotados em um eixo de escala linear. A curva vermelha de ambos gráficos representa o número de casos confirmados de Covid-19. A curva amarela, de casos confirmados de H1N1. E a curva azul, os números de casos confirmados de SARS. A primeira diferença que se observa entre os gráficos da direita e da esquerda é que é o formato das curvas. No gráfico da direita, as curvas de SARS e H1N1 estão achatadas, longe da curva de Covid, pois os números de casos confirmados de Covid-19 aparentemente são muito maiores que de SARS e H1N1. Mas ao olhar o gráfico da esquerda, quando os mesmos números são plotados em uma escala logarítmica, essas curvas se afastam, permitindo uma melhor visibilidade da real magnitude da diferença entre elas. Esse truque matemático não serve para enganar o leitor, pois os números são absolutamente os mesmos. Apenas o eixo vertical é expresso em escala logarítmica, que se aproxima da realidade do comportamento do que representam os números. Os números demonstram aquilo que é observado em relação à doença. A transmissão entre os indivíduos da população ocorre exponencialmente. Ao usar o gráfico no modelo logarítmico versus linear, permite que os dados que são epidemiológicos sejam melhor analisados e comparados entre si. Nesse próximo slide, podemos observar quando olhamos o número de óbitos das doenças causadas por Covid, SARS e H1N1. No gráfico da direita, não é possível ver a diferença entre os óbitos de SARS e H1N1, porque os números de Covid-19 são tão grandes que achatam os números das outras duas doenças próximo ao eixo horizontal. Ao olhar o gráfico da esquerda, em que os mesmos números são plotados em um gráfico em que o eixo vertical tem a escala logarítmica, é possível observar a natureza das três curvas e analisá-las com mais certeza e menor chance de erro de interpretação. Como, por exemplo, dizer que o número de óbitos de SARS e H1N1 são próximos de zero, o que não é verdade. Tendo entendido o modo de observação dos dados em diferentes eixos, permite a melhor visualização dos dados. A interpretação dos dados apresentados, que comparam 3 grandes doenças infecciosas virais no mundo, deixa claro que num período de 132 dias de comparação, tanto em número de casos confirmados como em número de óbitos, Covid-19 causa 659 vezes mais casos confirmados
e 433 vezes mais óbitos quando comparado com o SARS. Quando comparado com H1N1, no dia 132 de casos acumulados, apresenta 20 vezes mais casos acumulados e 106 vezes mais óbitos no mesmo período. Por isso, tanta preocupação em relação a essa doença respiratória. Entretanto, o mundo já passou por muitas pandemias. Não são novidades na história da humanidade e já foram descritas de diferentes formas. E já foram também estudadas há centenas de anos, até hoje. Um exemplo é a praga de Atenas, que ocorreu no ano de 430 a 426 a.C., durante a Guerra da Peloponésia, que teve duração de 4 anos e foi responsável por aniquilar 1/4 das tropas e da população de Atenas, que na época se estima que correspondeu a aproximadamente 300 mil pessoas. Essa praga foi descrita como provocando febre alta, ulceração, diarreia, inflamação dos olhos, inflamação das gargantas e da língua, muita tosse e espirros. Esse quadro da direita ilustra o que pode ter sido o momento da época, pintado por um autor no século XVII. Atualmente, sabe-se que a praga de Atenas foi causada pela bactéria da febre tifoide. A descrição histórica fala em uma doença que vinha do sul da Etiópia. A população de Atenas, envolvida em uma guerra contra Esparta, encontrava-se entrincheirada dentro dos muros, vivendo em uma situação de muito pouca higiene, como era comum à época. A partir da sepultura coletiva e com restos de vítimas da epidemia, os pesquisadores conseguiram recolher material suficiente para a identificação da bactéria que causou o surto, em um trabalho conjunto de arqueologia e biologia que foi publicado e que veio ao mundo a notícia em janeiro de 2009. Entretanto, a maior e mais bem descrita das pragas dos séculos causou mais morte. Entre o século XIV e XVIII, foi a peste bubônica ou a peste negra. Ela foi denominada bubônica por causar inflamação dos linfonodos, que na época eram chamados de bulbos. Altamente infectante, com alta taxa de morte, provocou a morte de mais de 200 milhões de pessoas, sendo uma praga cíclica, aparecendo a cada 10, 20 anos nos séculos que ocorreu. O causador da doença foi identificado como sendo a bactéria Yersinia pestis, tendo os roedores como vetores transmissores que seriam infectados por moscas contaminadas. Acredita-se que as bactérias Yersinia pestis, que resultam em várias formas de pestes, tanto a sepsêmica, pneumônica e a mais comum, a bubônica. A doença, ela foi trazida da Ásia, presumidamente por pulgas que viviam em ratos que viajavam em navios mercantes pelo Mediterrâneo, atingindo toda a Europa através da Península Italiana. Essa praga retornou várias vezes de forma cíclica até o início do século XVIII. A humanidade passa por grandes pandemias há séculos. A OMS, ela foi criada em 1948 e teve como seu embrião, após a Primeira Grande Guerra, a Liga das Nações, que criou um Comitê de Higiene. A OMS foi criada oficialmente com o objetivo principal de garantir que todas as pessoas do planeta tenham acesso ao mais elevado nível de saúde. É função da OMS declarar a emergência de saúde pública de importância internacional e alertar os países signatários de possíveis casos que precisam de alerta mundial, assim como ocorreu com as pandemias de H1N1 em 2009 e 2010, que foi a primeira pandemia do século XXI e matou 17 mil pessoas no mundo. O vírus da poliomielite, por sua vez, não é fatal, mas é uma doença infecciosa que o vírus invade o sistema nervoso, pode causar paralisia total, sendo um risco para a saúde pública, e é endêmico em vários países ainda na época, como Paquistão, Camarão e Síria. Por isso foi declarado uma pandemia.
uma emergência. O surto do vírus Ebola na África Ocidental em 2014-16 foi a epidemia que mais disseminou a doença do vírus Ebola na história e registrou um total de 28.646 casos e 11.323 mortes. Em dezembro de 2016, a OMS anunciou um teste de 2 anos de vacina que oferecia proteção contra a variante do vírus Ebola responsável pelo surto na África Ocidental. Essa vacina, atualmente, é considerada eficaz e é a única profilática que oferece proteção e existem atualmente 300 mil doses armazenadas. A epidemia que estamos vivendo atualmente de Covid-19, desde 30 de janeiro deste ano, contando até o dia de hoje, tem mais de 350 mil óbitos e em torno de 5 milhões de casos confirmados no mundo. Então, vejamos o grau de severidade da doença Covid-19 quando comparado com outras doenças semelhantes, como, por exemplo, a gripe espanhola, que matou em torno de 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1920 no mundo todo. Esse diagrama que está proposto nesse slide, ele foi construído a partir de uma escala de transmissibilidade no eixo vertical, que leva em consideração as taxas de ataque sintomático em diferentes cenários, com um número reprodutivo básico, o pico percentual de consultas de síndrome gripal em pronto-socorros, e no eixo horizontal, a escala de gravidade da doença, em que as variáveis utilizadas foram a taxa de letalidade, proporção de casos hospitalizados entre atendidos e a taxa de mortalidade hospitalar. A partir do estudo de casos, do uso dos números nesses casos, o gradiente de grau de severidade das diferentes doenças foi medido. Vai da esquerda para a direita, de baixo do vídeo para cima do vídeo. Quando comparado com a influenza sazonal, pode-se observar que o grau de severidade da doença permanece entre baixo grau de gravidade a moderado, enquanto que Covid-19 está de alto grau de severidade. Então, por que estamos preocupados? Ou devemos nos preocupar, de fato? Pelo andar dos casos confirmados, que são subnotificados, pela ausência de testes de aproximadamente 11 vezes, de acordo com os recentes estudos liberados pelo Laboratório de Inteligência de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é ligado à Universidade de São Paulo, da equipe coordenada pelo professor Domingos Alves. A curva dos dados disponíveis pelo Ministério da Saúde demonstra um crescimento exponencial de casos. Deste modo, munido de informações sobre a severidade, transmissibilidade, dados epidemiológicos como sintomas, tempo de incubação e modo de transmissão, temos estratégias de ação a tomar. As estratégias de ação que são definidas pelas autoridades locais passam por 2 tempos na linha de tempo da doença. O primeiro é a tentativa de contenção da doença que ocorreu entre 9 de fevereiro, quando os 34 brasileiros foram repatriados. E também quando o primeiro caso foi identificado em 26 de fevereiro em São Paulo. Até 20 de março, quando o governo declara o reconhecimento da transmissão comunitária do novo coronavírus. E trabalha a partir dessa data para conter os danos que podem vir a ser causados com a disseminação da doença, ou seja, a mitigação. Vocês podem observar nessa figura, a estratégia de contenção passa pela identificação das pessoas que são contaminadas. A pessoa A, no quadro em que está infectada, com o tempo de incubação do vírus da doença, apresenta sintomas, infecta a pessoa B e C, que são isoladas, e, portanto, cessa a transmissão do vírus. O vírus está contido. A pessoa B, que foi rastreada, tem sintomas, tem o tempo de incubação do vírus
está isolada, não apresenta mais sintomas, após o tempo de transmissibilidade é liberada, não infecta mais ninguém. A pessoa C, por sua vez, entretanto, que não foi rastreada, infecta a pessoa D, que passa pelo tempo de incubação, tem os sintomas, infecta a pessoa E, F, promove um atraso até o isolamento, até que fica isolada e para de contaminar outros. De modo ideal, todos são contidos e não haveria a disseminação da doença. Entretanto, não é o que ocorre. Em uma população, não é possível conter todos os infectados. A etapa de contenção permite que as autoridades locais de saúde pública se preparem para as etapas posteriores de mitigação. Uma vez que seja evidente a impossibilidade de contenção, de mitigar os danos em nível de prevenção, significa que precisamos minimizar o alastramento da doença e aliviar os efeitos no sistema de saúde e da comunidade. Isso inclui diminuir ao máximo o número de mortes, evitar o pico epidêmico e o colapso do sistema de saúde local, permitir o desenvolvimento de estratégias de terapias com drogas antivirais e vacinas. O gráfico aponta o curso da epidemia em duas formas que foram bastante exploradas no início da epidemia. No eixo horizontal, temos o número de casos diários e no eixo, o número de dias a partir do primeiro caso identificado. Em lilás, temos uma curva em que mostra um crescimento rápido nos primeiros dias até atingir um pico. Curso de expansão dos números de casos aceleradamente, em que muitos casos são registrados diariamente e que todos os dias são muito mais casos, e esses se acumulam diariamente exponencialmente. Isso ocorre até que em ocorra uma lenta aceleração dos casos e esses números irão naturalmente diminuir. Esse número máximo de casos por dia se chama pico da curva. Ou seja, se atinge um número máximo de casos sendo notificados por dia. Ocorre que não existem somente casos de Covid-19 ocorrendo. As pessoas continuam ficando doentes por vários motivos, continuam indo ao médico e necessitam de hospitais. Mas os médicos estarão ocupados de hospitais sobrecarregados com um número não esperado de pacientes com uma única doença que surgiu em muito pouco tempo. Para que isso não interfira e sobrecarregue o sistema de saúde local, os governos realizam ações de intervenção para tentar mudar o curso da pandemia. O objetivo é que a curva fique mais achatada, como mostra o gráfico achurado no número 2. Ocorra, então, a redução do número diário dos casos, a redução do uso do número de leitos em hospitais e da infraestrutura de saúde ao mesmo tempo. Essa intervenção promove a descompressão do pico da pandemia e, consequentemente, o achatamento da curva. Com o passar do tempo, os casos naturalmente também se reduzem e o curso da pandemia tende ao final. Ora, o número de pessoas infectadas será sempre crescente? Não. O número de pessoas infectadas não será sempre crescente. Para isso, precisamos entender o conceito de taxa de crescimento, que significa de quanto em quanto tempo o número de pessoas infectadas está aumentando. Ou seja, quanto tempo leva para dobrar o número de infectados, de 1 para 2, para 8, para 16 e assim por diante. Por que isso é importante? Para que eu possa saber quanto tempo está levando para as pessoas serem infectadas e qual o curso da curva de infecção e como eu vou poder planejar as ações para mitigar os danos da doença. Sabemos que o crescimento é exponencial. O número de infectados cresceria constantemente, mas como o número da população não é infinito,
Claramente, em algum momento, haverá mais pessoas infectadas do que não infectadas, e isso fará com que a curva de crescimento diminua a velocidade e, eventualmente, a doença desapareça. Observe agora os jarros com as bolas. As bolas brancas são o número da população, limitado ao local onde vivem, o jarro. Em um tempo T, dia 1, uma pessoa é infectada, a bola vermelha. Essa pessoa infecta outra. No dia 2, temos o dobro de infectados, N igual a 2. No dia 3, temos o dobro de infectados, N igual a 4. No dia 4, temos o dobro de infectados, N igual a 8. No dia 5, temos o dobro de infectados, N igual a 16, e assim por diante. Quanto mais pessoas doentes, menos pessoas saudáveis restam para os doentes passarem o vírus. Teoricamente, cooperando para o encerramento do ciclo de contaminação em um determinado momento de tempo. E o que mostra o gráfico do lado direito, com o número de casos novos em diferentes pontos do país? Na realidade, as curvas reais não são tão perfeitas e precisamos observar os casos reais. O que preocupa as autoridades locais de saúde é a velocidade com que o número de casos dobram. Nesses dois gráficos que estão apresentados, podemos ver ao longo do tempo que esses números variam e que no início era bastante rápido, no caso do gráfico da esquerda, com casos acumulados, enquanto que o número de óbitos está mais rápido 9 dias na última semana, quando comparado com o número de casos acumulados igual a 12 dias. Assim, como o número de casos dobram em um determinado tempo e é variável por cidade, o número de óbitos é muito variável no país, dependendo da região em que esses números são observados, podendo haver, em um determinado momento da amostragem, diferenças de, por exemplo, 3,4 vezes, como pode ser observado no quadro da direita, na 22ª semana, entre Santa Catarina e Tocantins, ou 1,8 vezes entre Bahia e Santa Catarina. Ou seja, ao analisarmos os números de dias em que dobram os casos ou óbitos acumulados no país, a variação entre estados pode ser até o dobro da média nacional. Essas variações se justificam em muitas razões analisadas e previstas por pesquisadores brasileiros, em virtude das grandes diferenças das regiões e das localidades brasileiras. As informações técnico-científicas colhidas ao longo dos últimos 5 meses por especialistas do mundo todo trazem uma avalanche de conhecimentos disponíveis com rapidez que permite colocar os responsáveis por tomar decisões em posição privilegiada comparada com momentos de epidemias anteriores, como em tempos de peste negra. Os desafios foram identificados e soluções são apontadas em diversos estudos publicados, tanto em revistas científicas como em notas técnicas de associações e institutos no país, como a Associação de Medicina Intensiva, que identificou 3 grandes desafios: a atual infraestrutura hospitalar das diferentes regiões do país, os números de leitos de UTI e respiradores disponíveis, os recursos humanos disponíveis para o cuidado intensivo dos pacientes em estado grave e as medidas necessárias para que efetivamente ocorra o achatamento da curva e se evite o colapso do sistema local. Isso tudo porque o sistema de saúde local tem um limite definido, tanto de infraestrutura, de capacidade de leitos, quanto de pessoal treinado, médicos, agentes de saúde capacitados para atender a demanda crescente específica dessa doença. Levando em consideração a severidade da doença, o curso da Covid-19 no mundo, especificamente falando, sabemos que 80% dos casos leves, ou aproximadamente 352 mil pacientes,
não necessitam de hospital. Entretanto, 88 mil potenciais pacientes podem necessitar de leitos hospitalares e atendimento de urgência ou emergência, sobrecarregando o sistema local. Ainda, 66 mil possíveis pacientes necessitarão de acesso a leitos de UTI. Em casos mais graves, potencialmente 22 mil pacientes necessitarão de respiradores. As características de transmissibilidade e taxa de crescimento local são fatores importantes a serem considerados, porque o sistema de saúde local é singular e não homogêneo em nosso país, o que nos leva a analisar os números de UTI disponíveis no país, respiradores e médicos especializados em medicina interna. Esse quadro, ele demonstra a oferta de leitos hospitalares e UTIs e respiradores, de acordo com o que está disponível no portal da saúde, do Ministério da Saúde. Ele traz o número atual de leitos hospitalares em UTI disponibilizado pelo Ministério da Saúde no país. Atualmente, são 34.318 leitos em UTI adulto disponíveis, com maior número distribuído nas regiões onde está mais azul. Sul e Sudeste e algumas áreas do Nordeste, com decrescente número no Norte. O atual número de respiradores de país disponível no país é de 1.612, distribuídos em maior quantidade nas regiões Norte e no Sudeste. A distribuição de respiradores está deslocada para a região Norte e Sudeste, correlacionada com o maior número de casos dessas regiões, que vamos ver em seguida. Como podemos observar no mapa verde que está apresentado, a distribuição de casos confirmados por unidade da federação, ela está correlacionada com a quantidade de respiradores que aparece no quadro, no mapa azul. A Associação de Medicina Interna Brasileira sugere que é necessário gerir de modo eficiente os leitos, para tirar o máximo proveito deles. A presidente da associação, Suzana Lobo, afirmou que, em média, o tempo de permanência de um paciente comum em uma UTI no hospital público é em torno de 6,5 dias. No caso de pacientes graves com COVID, esse tempo pode chegar entre 14 e 21 dias. Então, para que não haja um colapso das unidades do sistema de saúde, é necessário que as instituições e os profissionais e a infraestrutura esteja de modo sendo gerido de modo eficiente e que esses leitos possam ser aproveitados da melhor maneira possível. Lembrando que, no caso de pacientes de COVID, isso significa dizer que um leito de UTI é possível colocar apenas 2 pacientes por mês. Associado ao fato de haver um número limitado de leitos de UTI e respiradores, existe uma distribuição irregular dos mesmos, bem como os insumos hospitalares serem finitos e escassos em época de pandemia. Outro fator relevante e significativo é a presença de médicos intensivistas em unidades hospitalares em diferentes regiões do país. O gráfico chama atenção para uma grande diferença no número de médicos intensivistas com CRM ativo por unidade da federação até a data da consulta, que foi ontem. A distribuição desigual por região é mostrada na tabela inserida no gráfico. Além das medidas de combate geral feitas pelo governo federal, cada estado realiza ações pontuais em momentos distintos com o intuito de diminuir a pressão sobre o sistema de saúde local, levando em conta as variáveis já mencionadas anteriormente, como a disponibilidade de leitos de UTI, médicos e profissionais de saúde em geral, bem como equipamentos hospitalares de modo geral. As linhas dos gráficos que são observados nesse slide, elas refletem o fluxo de pessoas em diversos tipos de locais captados pelo Google e apresentados nos relatórios de mobilidade comunitária, que são enviados para a plataforma da Fiocruz. Pode-se observar que ocorre a mudança de hábito associado com a imposição de medidas de combate específico em cada estado. Aqui foram observados apenas os estados da Bahia e São Paulo. Nos gráficos de comportamento,
da direita, a Bahia, e da esquerda, São Paulo. Todas as medidas tomadas pelas autoridades locais são efetivamente para que ocorra a diminuição do crescimento da curva exponencial. O número de casos diminua e, portanto, se chega um momento em que a curva dobra, a curva deixa de crescer e, finalmente, os casos caiam e não mais voltem a subir. O gráfico maior que se apresenta nesse slide, pode-se observar o exemplo de 4 países e o Brasil, em que as curvas do número de óbito estão descendentes. O Brasil apresenta ainda um crescimento ascendente de número de óbitos. O gráfico menor apresenta um número de casos confirmados com o mesmo perfil, indicando que ainda não atingimos o pico máximo de crescimento de casos de Covid no Brasil. Ainda existe a pergunta se o isolamento é válido para diminuir o número de perdas de vidas, mesmo com a recessão econômica. Essa mesma pergunta foi feita também em vários países, e um artigo publicado em uma revista não científica, o Dr. Niall Bailey, consultor econômico, fez uma análise de dados de probabilidade de número de mortes causadas por suicídios e também por mortes causadas por solidão, potencialmente induzidos pelo desemprego causado pela recessão, provocado pelo isolamento imposto por Covid-19, quando comparado com as mortes provocadas pelo próprio Covid-19. Os números que foram utilizados foram os números de mortes na Austrália e a projeção de recessão econômica também na Austrália. Foram apresentados 3 cenários hipotéticos, que estão demonstrados no quadro A, B e C. No cenário A, o quadro mais à esquerda, se observa um elevado número de mortes de Covid-19, onde se acredita que 68% da população iria contrair o vírus. A recessão duraria 5 anos, ao invés de 10, e haveria um número extra de 753 óbitos por suicídio. Na hipótese B, do cenário B, aproximadamente 60% da população necessitaria contrair o vírus. E se fosse feito de modo lento e gradativo, manteria o sistema de saúde não sobrecarregado e o número de mortes por infectados baixo. Essa estratégia levaria a um número de mortos de aproximadamente 141 mil indivíduos. Também resultaria em uma recessão profunda de 10 anos, com taxa de desemprego e uma associação de óbitos por solidão e suicídio em torno de 7 mil indivíduos. No cenário hipotético C, com isolamento total, se esperaria que aproximadamente 12% da população fosse infectada, resultando em 27 mil óbitos por Covid-19. Do mesmo modo que observado anteriormente, resultaria em uma recessão profunda de 10 anos, com taxa de desemprego e uma associação de óbitos por solidão e suicídio em torno de 7 mil indivíduos. Ora, atualmente, o que se pode observar é que o gráfico maior mostra que a Austrália já interrompeu a curva de crescimento de casos de Covid-19 e também no gráfico menor o número de óbitos quando comparado ao Brasil. A Austrália está em lockdown, ou seja, isolamento severo e fronteiras fechadas desde março de 2020. E começou, a partir de 7 de maio, um processo lento de 3 fases de aliviamento das restrições sociais, pretendendo até julho deste ano remover todas as barreiras. Entretanto, os nossos números no Brasil ainda não apontam para um fim próximo. Nesse modelo apresentado pela Fiocruz, a previsão é calculada a partir do último período de duplicação de casos e óbitos observados.
Se o país demorou 5 dias para duplicar os casos, o modelo assume o comportamento linear e projeta um novo intervalo de tempo para duplicação em 5 dias, distribuindo os casos igualmente para esse período. A curva da direita, ainda em fase exponencial de crescimento até meados de junho, com a previsão de chegar próximo de 600 mil casos infectados. Lembrando sempre que existe uma subnotificação de estudos, que apontam que esse número pode ser até 11 vezes maior do que o atual. E o número de óbitos no gráfico da esquerda, também com a mesma previsão, até meados de junho de 2020, aponta um crescimento ainda exponencial de óbitos para acima de 35 mil óbitos acumulados no período. Dessa maneira, seguir as recomendações dos órgãos oficiais do controle sanitário, bem como manter a calma e o bom senso, são fundamentais para que tenhamos sucesso no controle da doença do Covid-19. Eu agradeço muito a companhia de vocês até o momento. Muito obrigada. Desejo a todos ótimas palestras a partir de agora. Até.